Olá, boa tarde. Já houve época em que a grande reclamação de quem realizava o sonho da casa própria era a demora na entrega do imóvel. Mas agora o principal problema é outro. Segundo a Associação dos Mutuários de São Paulo e adjacências, as dificuldades para desistir do imóvel lideram o ranking de reclamações. A maioria delas com as construtoras por causa do valor incorreto na rescisão do contrato. É o chamado distrato. Há um ano, o empresário Márcio Cremonesi comprou um apartamento na planta, no valor de R$ 547 mil. Deu entrada de 100 mil e financiou o restante. A ideia era morar mais próximo do trabalho, reduzir o tempo no trânsito e ganhar em qualidade de vida. Mas o que ele conseguiu foi uma tremenda dor de cabeça. 16, 18 meses depois, com a taxa de construção que é aplicada mensalmente, o volume de pagamento ficou muito alto. No final das contas, eu estou pagando, o meu saldo hoje é maior do que se eu comprar um apartamento usado na região e não vale a pena. Então, por vários motivos além desse, eu resolvi fazer o distrato com a construtora. O prédio será entregue nas próximas semanas, mas Márcio não vai mais morar aqui. Pelos cálculos dele, o imóvel acabou custando mais de R$ 100 mil, além do valor inicial anunciado no ato da venda. De um imóvel de 500 e poucos mil, hoje eu estou pagando quase 600 e poucos mil e não vale a pena. No final das contas, com esse aumento todo, o imóvel está mais caro do que se eu comprasse hoje, nos valores de hoje. O empresário diz que até tentou negociar uma saída amigável com a construtora, mas foi em vão. A proposta de devolução prevista no contrato é de apenas 15% do valor pago. Márcio recorreu aos advogados da Associação de Mutuários de São Paulo e adjacências, a AMSPA. A entidade ainda diz que o valor retido em casos de desistência não deveria passar de 10%. Um balanço da AMSPA ainda apontou que o atraso na entrega já não lidera mais o ranking das queixas de quem compra imóveis. Num levantamento feito na cidade de São Paulo entre janeiro e dezembro de 2014, apareceram em primeiro lugar, com 28% das reclamações dos mutuários, as dificuldades de se fazer o chamado distrato, que é quando o comprador, por um motivo ou outro, desiste da compra do imóvel. Comprar na planta vai possibilitar a quebra do pagamento, que, na minha opinião, é a única vantagem hoje. Para quem tem recurso, eu aconselho a comprar o imóvel pronto. Para debater sobre o distrato, convidamos Marco Aurélio Luz, presidente da Associação dos Mutuários de São Paulo e adjacências. Também recebemos Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário e presidente do Comitê de Habitação da OAB de São Paulo. Participe, mande as suas perguntas pelo nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem na sua tela. Uma boa tarde para os dois, obrigada pela presença. Bom, a gente já mencionou aí na reportagem, 10% seria o limite aceitável aí da retenção do dinheiro gasto em caso de distrato. Existe alguma legislação que preveja isso, doutor Marcelo? Não, não há uma legislação. Na verdade, o que a legislação diz é que, em parcelas sucessivas, a empresa não pode reter tudo ou grande parte daquilo que o cliente já pagou. O Tribunal de Justiça de São Paulo editou 3 súmulas nesse sentido, que dizem que o consumidor, mesmo inadimplente, pode desistir do negócio a qualquer tempo e receber de volta aquilo que pagou. É lícito a empresa reter valores próprios da administração. E aí a jurisprudência diz que esses valores são entre 10% e 15% daquilo que foi pago pelo cliente. Com um dado importante, não só aquilo que foi pago a título do valor do imóvel, mas também aquilo que foi pago como comissão de corretagem, que sempre é cobrado na hora da venda, de forma distinta do contrato, de forma ilegal, mas esse valor de corretagem também deve ser devolvido para o cliente no momento do distrato. Então, Marco, independente do que consta no contrato, a construtora, em caso de distrato, apesar de ter lá uma cláusula falando que só vai devolver 10% a 15%, ela tem que reter no máximo esse valor? No máximo esse valor. Vai lembrar também as taxas por fora do contrato, tais como a SAT e a taxa de corretagem.
que são cobradas, que não somam ao contrato, porém, nesse momento, tem que também ser devolvido ao consumidor. O que é a SAT, Marco? A SAT é uma taxa que eles alegam que está cobrando do consumidor, desse mutuário, no ato da assinatura do contrato, eles oferecendo, concedendo os advogados deles para uma avaliação do contrato, né? É mais ou menos assim. E, evidentemente, se você quer um acompanhamento na assinatura do contrato, você vai contratar um advogado de sua confiança e não da confiança da construtora. Então, é descabido e o Poder Judiciário está mandando devolver esses valores ao consumidor. E esse processo, ele é muito demorado? Ele tem muita burocracia, doutor Marcelo, ou não? O consumidor, ele até que consegue reaver aquele dinheiro com certa rapidez? O processo judicial hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, está bem mais rápido em decorrência do processo eletrônico. Sim. Mas mesmo assim é demorado, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, contando com prazos recursais. Porém, esse valor que o cliente pagou, ele é sempre corrigido monetariamente desde a época que ele pagou e depois de citada a empresa, tem ainda incidência de juros legais de 1% ao mês. Então, mesmo que demore para receber, ele não vai ter prejuízo por conta disso. Vai haver a correção. O consumidor inadimplente, ele pode pedir o distrato? Sim, ele pode pedir o distrato também nessa situação. O juiz vai analisar. Geralmente, esse pedido de distrato é antes da entrega das chaves, né? E por isso dessa retenção de 10% a 15%. Agora, se a obra, por exemplo, estiver atrasada e esse consumidor não quiser mais a sua unidade, aí ele tem direito a receber 100% do que ele pagou corrigido. Em muitos casos, inclusive, ele vai ao Poder Judiciário e ele consegue até uma indenização por conta do atraso na obra. Já que o Marco entrou nesse assunto da demora da entrega das chaves, não existe nenhum prazo legal para a construtora atrasar. Não tem essa tolerância definida por legislação, né, doutor Marcelo? Não, existem nos contratos, em regra, é um prazo de tolerância de 180 dias, que é uma praxe de mercado e contratual, não legal. Discutindo-se esse prazo contratual, muitas decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo já declararam isso como ilegal. Ilegal porque o consumidor não tem nenhuma contraprestação no caso do atraso na entrega do imóvel. E se ele atrasar por qualquer motivo o pagamento das prestações, ele vai ter que pagar multa, juros e correção. Então, se a empresa atrasar a entrega do imóvel, ela tem que pagar essas mesmas indenizações para o comprador. É uma via de mão dupla. É uma via de né? mão dupla, é um equilíbrio contratual. Perfeito. Bom, e em caso, a gente estava falando antes da inadimplência, em caso de desemprego, o consumidor ele ficou inadimplente porque ele perdeu o emprego. Existe alguma lei que proteja o consumidor nesse sentido ou não? Se ele quiser fazer um distrato, é o mesmo que se ele tivesse inadimplente porque ele deixou de pagar porque queria mesmo? Infelizmente, é o mesmo que se ele deixar porque ele queria. Então, é um fator que atingiu a vida desse consumidor e ele vai ter que pagar esses 10% daquilo que ele pagou a título de multa porque ele desfez o contrato. Além do caso do atraso da obra por parte da construtora, existe algum outro caso em que o consumidor vai receber todo aquele montante que ele investiu, caso ele faça o distrato? Por exemplo, se no momento da vistoria de entrega de chaves, o mutuário verificar que o que foi prometido a ele não está ali sendo cumprido. Então, nesse momento, ele não deve receber as chaves, ele deve negar as suas chaves e pedir o distrato. Passou do período de entrega das chaves, recebeu o apartamento, já está morando lá. Dá para pedir o distrato ou aí não? Passou do prazo. Aí é uma situação diferente. Quando você já entrou no financiamento imobiliário, não há mais que se fazer distrato. O financiamento imobiliário é um segundo contrato que você firma com o banco, que te empresta um dinheiro para você pagar a construtora e oferece esse imóvel como garantia para o banco. Daí você não tem mais que devolver para a construtora e o banco não vai aceitar isso em devolução. A melhor saída quando você apertou e não consegue pagar o financiamento é arrumar alguém que tenha interesse em comprar esse imóvel e que se enquadre nas condições do banco para que você repasse esse imóvel a essa pessoa e ela te pague aquilo que você já pagou ou uma parte disso para você não ter o prejuízo total. Bom, em caso de distrato, qual que é a forma de pagamento que a construtora faz para aquele cliente, para o consumidor? Ela tem que pagar tudo de uma vez só, isso é negociável? Sem dúvida nenhuma. O Poder Judiciário determina que seja numa única parcela, né? Agora, evidentemente que em muitos casos, por exemplo, na própria associação, nós temos um setor especializado que procura fazer um acordo amigável. Porque, veja, o mutuário está sem o dinheiro, está sem o imóvel e precisa comprar um outro. Porque muitas vezes ele está pagando um aluguel.
né? Então, a gente acaba fazendo um acordo amigável, onde a construtora geralmente vai pagar em 2, 3 parcelas, 4 parcelas. Então, isso é um acordo amigável junto com o nosso associado. Mas, a princípio, é numa parcela só? A princípio, deve ser numa única parcela. Doutor Marcelo, qual que é a burocracia para se desenrolar em um distrato? A partir do momento que o consumidor decidiu, não quero mais esse apartamento que eu estou pagando na planta, qual que é o procedimento que ele tem que tomar? Se for direto com a construtora e os valores que eles chegarem num consenso, basta assinar um termo de distrato e está tudo resolvido. Caso contrário, se o valor oferecido pela empresa é muito menor do que aquilo que ele tem direito, ou que ele imagina, ele não pode, primeira coisa, ele não pode assinar nada com a empresa, ele não pode receber nenhum valor por nenhum motivo e deve procurar um advogado para proceder esse distrato. Vai levar a documentação no advogado, muito provavelmente o advogado vai notificar a empresa sobre a intenção do cliente de distratar esse imóvel, porque o direito dele de distratar já está regido em lei. O que a gente vai discutir agora é só sobre o valor que ele vai receber de volta. Então, eu notifico a empresa sobre o distrato e entro com uma ação para a gente discutir o valor que ele tem direito a receber. E isso aí vai levar aquele ano e meio que você já tinha mencionado, em torno de 1 ano e meio né? a 2 anos, se houver recurso. Marco, pela sua experiência, quais são os principais motivos que fazem com que os consumidores peçam o distrato? Olha, hoje a maior incidência está sendo a alta do INCC, que é a correção que é feita sobre o saldo devedor de todos os contratos comprados na planta. O problema do atraso na obra, ou seja, está obra atrasada, eu não aguento mais esperar e quero meu dinheiro de volta, e bem como a diminuição de renda ou o desemprego também vem logo na sequência, que acaba provocando o mutuário pedir o distrato do seu contrato. E quando existe essa diminuição de renda, ainda quando estão sendo pagas aquelas parcelas antes da entrega do apartamento, há a possibilidade do consumidor renegociar aquela parcela mensal que ele paga ou não? É mais difícil renegociar quando o apartamento ainda não foi entregue? Veja, renegociar a parcela é sempre uma coisa complicada, porque primeiro ponto é a questão do INCC. Então, o INCC, diferente do que é prometido no momento da venda, quando a pessoa ela é levada a entender que a correção é sobre a parcela do mês, não. O INCC é sobre o saldo total. Quando você tem o INCC, que é o dobro do IGPM, a correção do saldo devedor desse imóvel, ele atropela muito aquela eventual correção que você tem no seu salário. Então, faz com que o preço do imóvel suba muito. A parcela pequena durante a obra é a pior coisa que tem, porque ela não paga nem a correção do saldo do seu imóvel comprado. Então, você compra um imóvel por 300, paga durante 3 anos e quando vai financiar deve 400. E o seu salário não evoluiu dessa forma. Então, você não consegue fazer um financiamento lá na frente. É importante a pessoa ter noção de quanto esse imóvel vai custar no total e durante quanto tempo ela vai ter que pagar. Renegociar a parcela é difícil, porque a construtora já faz um cálculo que ela vai pagar em torno de 20% a 25% do valor do imóvel para poder financiar lá na frente. Se eu renegociar e diminuir o valor das parcelas hoje, eu não vou ter esses 25% pago que possibilitam um financiamento. Então, normalmente, quando a pessoa percebe que ela não consegue mais pagar, o ideal é que ela procure a empresa de imediato para tentar resolver essa situação e estancar o débito para que isso não se torne uma bola de neve. Então não dá para se iludir com aquela parcela que está lá no outdoor, né? De forma alguma, de forma alguma. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre o chamado distrato e outros problemas relacionados à compra da casa própria. E quem pretende adquirir um imóvel na capital paulista deve correr para escapar de mais um aumento de imposto. João Paulo financiou um apartamento no ano passado na zona oeste da capital paulista. Na pasta, ele reúne todos os documentos relacionados ao imóvel. O administrador de empresas conseguiu se antecipar ao próximo aumento de imposto pago na compra. Graças a Deus a gente ainda pegou a alíquota de 2%. Então esse dinheiro que a gente teria que pagar mais está sendo revertido na obra do apartamento. A partir do dia 30 de março, quem for comprar imóvel aqui na capital paulista vai pagar mais imposto aos cofres públicos. O imposto de transmissão de bens e imóveis, o ITBI, vai passar de 2% para 3%. Quem compra hoje um imóvel de R$ 500 mil, por exemplo, paga R$ 10 mil.
Com a nova alíquota, vai pagar R$ 15 mil. Por ano, a cidade registra cerca de 150 mil transações de imóveis. Em 2015, a prefeitura espera arrecadar R$ 622 milhões a mais com o ITBI. O aumento é criticado por entidades do setor imobiliário, como o Sindicato da Habitação. O Secov prevê queda na compra da casa própria. O cálculo do imposto varia de cidade para cidade. Em São Paulo, o cálculo se baseia no valor mais alto, ou da venda ou da tabela da prefeitura. Isso impede que o comprador informe um valor mais baixo na tentativa de pagar menos imposto. O presidente do Comitê de Habitação da OAB lembra que este não é o primeiro aumento do ITBI na atual gestão da cidade. Teve aumento da tabela de valor venal do imóvel e na calada da noite agora, na véspera de Natal, dia 18 de dezembro, a prefeitura aumentou em 50% a alíquota do ITBI, passando de 2% para 3%, o que pegou muita gente de surpresa. Bom, doutor, como o senhor mesmo disse, pegou aí muita gente de surpresa esse imposto e ele vai dificultar o pagamento das parcelas? Das parcelas do imóvel, não. Ele vai encarecer o valor total da da compra. E acaba compra. refletindo nas parcelas também, Sim, né? vai ficar mais difícil realizar o sonho da casa própria. Vai ficar mais difícil. E é importante dizer que é o segundo aumento, né? Teve um aumento ano passado na tabela que reajustava o valor venal do imóvel e agora é um aumento sobre a alíquota do imposto. Então, é reajuste em cima de reajuste. E em conjunto também com o reajuste de juros da Caixa Econômica Federal para o financiamento imobiliário, ou seja, está mais difícil, mais caro comprar um imóvel nesse momento. Bom, vamos esclarecer para o nosso telespectador, então, quais são os cuidados na hora de entrar nesse sonho aí da casa própria. Quais cuidados que têm que ser tomados para que esse sonho não se transforme em pesadelo? A primeira é não acreditar naquelas parcelinhas mensais, né? Então, o que fazer para não se endividar antes mesmo de entrar no apartamento? A pessoa, no momento que vai comprar o imóvel, ele tem que fazer um cálculo dessas parcelinhas mensais, pegando uma média dos últimos 2 ou 3 anos de INCC e fazendo uma projeção de quanto isso vai custar lá na frente. É importante dizer que no mercado atual, a compra de um imóvel na planta é um péssimo negócio. Por quê? O saldo desse imóvel vai sendo reajustado pelo INCC até o momento da entrega, o que torna esse imóvel muito caro no momento da entrega. E quando você vai receber o imóvel, você vai perceber que a construtora que tem imóvel em estoque, ela vai vender esse imóvel mais barato do que aquilo que você está devendo para ela. Então, o imóvel na planta é uma saída para quem não consegue juntar dinheiro para dar entrada no imóvel. Mas a pessoa precisa ter ciência que esse imóvel vai sair muito caro. Marco, existe uma parcela da renda da família que é a parcela limite para ser comprometida com o financiamento? Aconselhamos que não ultrapasse 30% da renda familiar. A partir disso já começa a complicar o orçamento. Sem dúvida nenhuma. Pode complicar o orçamento e se ele já estiver com financiamento imobiliário, que hoje, em sua maioria, é pelo SFI, que é um sistema bastante perigoso para o mutuário, que ele veja que se ele atrasar uma prestação, ele pode perder o seu imóvel. Então, ele precisa realmente ter bastante cuidado, fazer um bom planejamento para que lá na frente ele não fique inadimplente e venha perder boa parte do dinheiro que pagou. E com relação ao limite de anos de financiamento, tem algum ou não, doutor? Falam até em 25 anos de financiamento, vai depender da instituição financeira. Agora, tem a diferença, que nem o Marco falou, muito bem pontuada, entre o SFH e o SFI. Um que é o Sistema Financeiro de Habitação para imóveis até 750 mil, e que os recursos, a maioria são da poupança, então eles tendem a ter um juros um pouco menor. O SFI é livre, então cada banco pratica a sua taxa. Bom, E não tem o seguro-desemprego, né? Não existe o seguro-desemprego. Se você diminuir a sua renda ou você perder seu emprego, não existe um seguro para isso. Você vai acabar daí perdendo seu mal bem. Bom, a gente recebeu uma pergunta da Gisele Souza, ela mandou uma pergunta pelo Facebook. Ela disse que comprou um imóvel pela construtora e ele ficou pronto, mas no momento do financiamento pelo banco, ela soube que o terreno do imóvel está contaminado. No momento da compra, ela não foi informada. Caso ela opte pelo distrato, ela consegue o valor total ou aqueles 10% da construtora eles vão ficar retidos? Ela consegue o valor total e até a eventual indenização por conta de todo o problema, o constrangimento que ela teve na demora dessa entrega e a não possibilidade de ficar com o imóvel. Em algumas situações, até o pagamento do aluguel que ela teve que arcar por esse tempo. Sem dúvida. Hoje, inclusive, se a construtora atrasa a obra, por exemplo, também existe o ressarcimento dos aluguéis que esse mutuário esteja pagando.
Bom, vocês já esclareceram a pergunta aqui do Arnaldo, que ele mandou pelo Facebook, que, inclusive, nessa devolução de dinheiro para o cliente, para o consumidor, entra também a comissão do corretor, né? Ele quer saber, ficou uma dúvida para ele, quem que vai pagar essa comissão do corretor? Fica um prejuízo para a empresa ou o corretor também fica sem receber? Prejuízo da empresa. Na verdade, a questão é a seguinte: o corretor fez o trabalho dele, ele deve receber, não se questiona isso. Mas ele deve receber de quem contratou o serviço dele. Quem contrata o corretor para ficar de plantão num estande de vendas é a construtora. Quem tem que pagar os honorários desse profissional que deve receber é a construtora. Então, o que muito se questiona, mesmo quando não há atraso, é o direito do consumidor, que foi obrigado a pagar a corretagem, entrar com uma ação para pedir a restituição desses valores. Independente do imóvel estar atrasado ou não, dele ficar com o imóvel ou não, de forma autônoma, eu posso também pedir a restituição das taxas de corretagens que são ilegais. Mesmo porque esse imóvel vai ser comercializado novamente. Então, o corretor ele vai receber e a construtora também vai ganhar sobre aquela unidade. Né? Não é uma coisa que vai se perder, simplesmente vai se devolver aqui e vai se colocar novamente para ser comercializado. Então, todos vão ganhar do mesmo jeito. É o que vocês explicaram, né? Aquela parcelinha que fica retida, ela é justificada pelos gastos administrativos que a empresa teve, Perfeitamente. né? Bom, a gente tem mais uma dúvida aqui da Camila Fraga. Ela diz, no caso de um financiamento, eu sou obrigada a pagar o seguro de vida? Na parcela do meu financiamento com a Caixa, pago um seguro de vida e não tive escolha para aderir ou não. Aí acho que já é outro problema da história da venda casada, né? Mas não é tem nada a obrigatório. ver. É obrigatório? Sem dúvida nenhuma. Junto com a prestação, ela vai pagar a prestação, vai pagar os 2 seguros, são 2 seguros, o MIP e o DIF, um por morte e invalidez permanente, o outro por danos físicos ao imóvel, né, que ela paga, é obrigatório, e também, o que é muito contestado, a taxa de administração. Né, também ela vai pagar. Por isso que, quando for fazer um financiamento, deve-se fazer uma boa pesquisa de mercado junto aos bancos, porque isso pode fazer toda a diferença. E por que esse seguro ele é obrigatório? Para garantir o pagamento do financiamento, caso a pessoa venha a falecer, ou o imóvel sofra um dano irreparável, então isso está garantido. Agora, da mesma forma que o seguro é obrigatório, a instituição financeira também é obrigatória oferecer ao cliente pelo menos 2 cotações de seguro diferentes. E quando há aquela intenção de fazer a portabilidade do financiamento, ou seja, transferir de uma instituição para outra, é recomendado fazer isso ou às vezes é melhor renegociar com a própria instituição antes de transferir aquela dívida? Depende do momento do mercado e depende da situação que essa pessoa se encontra, se ela realmente deseja comprar um outro imóvel, deseja realmente adquirir uma redução de custo desse financiamento, então, sem dúvida nenhuma, em muitos casos é bastante recomendado. E o consumidor que decide quitar as prestações do imóvel antes do prazo, ele vai ter algum benefício, algum abatimento daquele valor? Quais são as vantagens para quem tem essa possibilidade? A lei exige que, se já tiver inserido no valor do financiamento os juros, que esses juros sejam abatidos diante do adiantamento das prestações. Então, não pode cobrar juros de prestação que ele esteja adiantando. Bom, a gente tem uma outra pergunta que chegou para o Facebook também. A Eliette, ela tem uma dúvida. Em caso de atraso na quitação do saldo devedor à construtora, é possível rever os juros cobrados? Esses juros, eles são abusivos? Existe algum limite, alguma limitação de juros aí? Ou a construtora ela pode cobrar o que vier? Ela quitou? Ela quer saber se atrasou aquela parcela. Ela consegue renegociar aqueles juros ou não? Atrasou, vai ter que pagar o que está previsto em contrato. Se for direto com a construtora, ela tem uma chance um pouco maior de haver uma negociação, né? Isso entre ela e a construtora. Agora, com o banco fica bastante difícil, fica mais difícil ela conseguir essa renegociação. Bom, a gente tem aqui uma pergunta que também já foi respondida, mas ela acrescenta uma outra dúvida. É a Milene, de Campinas. Quando a empresa cancela o empreendimento, ela tem que devolver todo aquele valor pago e o valor tem que ser corrigido, como vocês já mencionaram. Existe uma porcentagem padrão para a correção desses juros, eventuais danos morais ou não? Não, eu não entendi a pergunta, mas a lei diz o seguinte: a construtora tem o direito de desistir de uma incorporação em até 6 meses depois de lançado. Para aquelas pessoas que compraram nesse período, a empresa tem que devolver corrigido monetariamente, provavelmente nos mesmos índices do contrato, mas não tem que se falar em indenização por nenhum motivo
porque é um direito legal da empresa desistir dessa incorporação. Então, a correção, ela é apenas dos juros daquele período. É a correção sobre o valor pago daquele período. Passou desses 6 meses, aí entra uma provável indenização? Sim, daí, passados os 6 meses, a construtora não pode mais desistir da incorporação. E daí o cliente pode exigir algo a mais, como uma eventual indenização, para aceitar o distrato ou entrar com uma ação de obrigação de fazer. Aí vai depender do caso. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Rafael, de Itapevi. Ele quer saber como fica o distrato no caso de o contrato de financiamento é feito durante a obra, só que a obra está atrasada e a construtora e o banco não se posicionam quanto à entrega. Existe um tipo de financiamento que é o crédito associativo, que ele é cobrado, é feito o financiamento durante a obra ou para a construção. Quando existe atraso na entrega do imóvel, o consumidor tem direito de pedir a devolução de chamado juros de obra, de medição de obra, e também tem direito a pedir ou o congelamento do valor do saldo devedor ou a troca de índice do INCC por um índice mais benéfico, como o IGPM, por exemplo. Bom, tem uma próxima dúvida aqui. O doutor Marcelo já esclareceu que quando há uma mudança de renda, enquanto o apartamento ainda não foi entregue, fica um pouco mais difícil de negociar, por isso que tem que ter um planejamento. No caso do pagamento das parcelas já durante o financiamento, caso haja um aumento ou uma redução de renda, é possível renegociar o valor daquela parcela que vai ser paga para o banco? É possível, mas o banco não está obrigado a aceitar. Eu vou sentar com o banco, eu vou sentar com o meu gerente, se for com a construtora, eu vou sentar com o representante da construtora, vou explicar minha situação e vamos tentar negociar. Porém, eles não são obrigados a aceitar uma redução da parcela, uma redução do saldo devedor ou até mesmo da correção dos juros daquela dívida. Então, é bom não contar com isso, né? Não. Bom, agora questões aí de obrigatoriedades que às vezes acabam sendo abusivas. Cobrar condomínio antes da entrega das chaves. Pode ou não pode, doutor Marcelo? Não se pode cobrar nada antes da entrega das chaves, nem condomínio, nem juros de eventual financiamento. Considera-se entregue a chave quando efetivamente eu coloquei o imóvel à disposição do consumidor. Os contratos dizem que, expedido o habite, se instalado o condomínio, o consumidor já é obrigado a pagar o condomínio. Não, se houve atraso, se houve demora na entrega efetiva do imóvel por culpa da empresa, o cliente está desobrigado de pagar o condomínio. Agora, se o cliente demorou para obter o financiamento imobiliário por culpa dele, porque atrasou alguma documentação, coisa do tipo, o imóvel já estava à disposição dele, aí ele vai ter que pagar o condomínio. Marco Aurélio, doutor Marcelo, muito obrigada pela presença dos dois. Nós chegamos ao final desta edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Você pode assistir a reprise do programa de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E à 13h, nós voltamos com uma nova edição do JC Debate. Obrigada pela sua companhia e até lá.